Quero aproveitar para desejar as boas-vindas àqueles que ainda não tive a oportunidade de dar. Desejo é que se possam sentir muito bem conosco neste culto de aniversário da nossa igreja. Vou-vos fazer uma adivinha. O que é que tem a ver, o que é que há em comum entre uma ovelha, uma moeda e um filho? O que é que há em comum entre uma ovelha, uma moeda e um filho? Bem, não há nada em comum, era só para enganar-vos, estou a brincar. Há em comum uma história, ou melhor, 3 histórias que Jesus contou. Como disseram muito bem, uma ovelha perdida, uma moeda perdida e um filho que estava perdido. As histórias estão em Lucas 15. Jesus contou estas 3 histórias seguidas, todas elas estão interligadas. Então um homem tinha 100 ovelhas, e às tantas, no seu pastoreio, ele dá conta, começa a contá-las, e falta uma ovelha. Só tinha com ele 99 ovelhas. E ele pensa, bem, o que é que eu vou fazer? Deixo-a para trás, não deixo para trás. Decidiu então ir à procura da sua ovelha. Pôs o rebanho no seu aprisco e foi à procura da ovelha que estava perdida. Conseguiu encontrá-la. E quando Jesus conta a história, diz que o homem pegou na ovelha, colocou-a aos seus ombros e trouxe-a de volta para junto das outras. E Jesus continuou a contar esta história e disse àqueles que o ouviam, olha, este homem que perdeu a ovelha, o que vai acontecer é quando ele chegar a casa, ele vai reunir a família, vai reunir os amigos e vai contar esta história. E vai contar a alegria que sentiu a encontrar esta ovelha perdida. Quando Jesus contava esta história, Jesus estava a dizer que o pastor desta história é Deus. A ovelha perdida é alguém que não conhece Deus, que vive a vida à margem de Deus, como se Deus não existisse. Esta parábola, esta história, ensina-nos uma coisa, que Jesus pode, ou Deus pode ter muitos crentes fiéis, muitos crentes, e tem-nos em todo o mundo, ao longo de todas as gerações. Hoje estão reunidos milhões e milhões de pessoas em todo o mundo que são fiéis ao Senhor Deus. Mas esta parábola, o que nos ensina, é que se houver uma única ovelha perdida, que Jesus, que Deus, sente por ela e que a quer no seu rebanho. Embora existam muitos crentes fiéis, o Senhor continua a querer salvar todos os homens. Quer que todos o conheçam. Todas as pessoas são importantes para Deus, todas as pessoas contam para Deus. A segunda história tem a ver com uma moeda, uma mulher que estava em casa e que perdeu uma dracma. Uma dracma era uma moeda, mas era uma moeda que valia muito dinheiro. Valia, por exemplo, uma dracma era o dinheiro que um soldado romano ganhava por dia. Então era considerável. E no tempo de Jesus, as casas normalmente tinham o chão em terra.
E quando Jesus conta esta história, diz que uma mulher estava a fazer a sua lida da casa e de repente dá conta que lhe falta uma moeda. Então uma das dracmas caiu para a terra. Caindo para a terra, facilmente o pó a tapava e ela calcada, a moeda calcada podia desaparecer no próprio chão da casa. Então Jesus conta que esta mulher ficou aflita e começou a varrer a casa com toda a diligência e acendeu uma luz e procurou a moeda por toda a casa. E quando encontrou a moeda ficou muito contente. E continua Jesus a contar, esta mulher vai reunir a família e os amigos e vai contar a história da moeda e vai dizer, olha, alegrem-se comigo porque eu perdi uma dracma, eu perdi uma moeda, mas voltei a encontrá-la. Aquela moeda, apesar de suja do pó, continuava a ser prata, continuava a ser preciosa, continuava a ter valor. O dracma, ou a dracma aqui, é a representação de uma pessoa que não conhece a Deus. Uma pessoa que vive como se Deus fosse o espectador, vive como se não tivesse Deus. Quando Jesus olha para estas pessoas, Jesus olha as pessoas com amor. Independentemente daquilo que elas fazem na vida, ou de quem sejam, o que Deus vê é alguém que é alvo do seu amor. Nós, homens, às vezes podemos considerar-se pessoas lixo. Por exemplo, se nós pensarmos num terrorista, dizemos se calhar, ou num pedófilo. Mas quando Deus olha para uma pessoa, pode ser o pior dos bandidos, como foi o apóstolo Paulo, Deus olha com amor para cada pessoa. Os religiosos da época de Jesus criticavam Jesus por se dar com esta gente. Pessoas que não faziam tudo certinho, que não faziam tudo religiosamente, tudo o que estava correto religiosamente. E Jesus era criticado então por eles. Mas Jesus não fazia acepção de pessoas, não fazia discriminação de pessoas. Os homens julgavam outros homens como indignos, mas Jesus os considerava sempre importantes e valiosos. Lembram-se da história de Zaqueu? Zaqueu era um trafulha, não é? Era um bandido, ele era o chefe do cobrador dos impostos, ele roubava as pessoas. Então as pessoas que eram roubadas por ele detestavam Zaqueu. Ele era do mais baixo que a sociedade tinha, era podre aquele homem. Mas Jesus decidiu comer na casa deste homem. E quando os tais religiosos, todos certinhos, os fariseus, o criticavam, Jesus disse-lhes, olha, o Filho do Homem, que é Ele mesmo, veio buscar e salvar o perdido, porque Jesus olhou sempre para as pessoas com amor. Jesus olha para ti com amor, Jesus olha para mim com amor. Esta história que nós vimos, para quem não conhece, ela faz parte também da terceira história que está em Lucas 15. A história do filho pródigo. E o filho pródigo, o filho perdido, ele foi muito mau. Ele estava em casa do seu pai e decide ir pelo mundo, conquistar o mundo. Então ele tem a ousadia de chegar ao pé do pai e dizer-lhe assim, olha pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Olha, os teus bens que eu um dia vou herdar, dá-me já, porque eu quero ir à minha vida. Eu quero ser feliz. Eu quero experimentar tudo o que existe nesta vida. E o pai, com certeza, com o coração apertado e machucado, e bem apertadinho, concede-lhe o pedido dele. Porque não queria que o filho estivesse em casa contra a sua vontade. Então, dá-lhe a parte da herança e deixa-o ir. Isto era a mesma coisa que dizer ao pai, olha, eu quero que tu morras, eu não me importo contigo, eu não quero saber de ti. Eu estou melhor sozinho, eu estou melhor sem ti. E a história que Jesus conta diz que este homem
estourou o dinheiro dissolutamente. Quer dizer que ele levou uma vida imoral. Ele experimentou o que havia para experimentar na vida. Ele procurou ter o prazer todo que a vida dava. Até que chegou um ponto em que, faltando o dinheiro, os amigos foram embora e ele ficou sozinho. Como aqui o jovem da nossa história. E quando teve que trabalhar, ele conseguiu o pior emprego que um judeu podia conseguir. Ele foi guardador de porcos. E Jesus chega mesmo a dizer que ele começou a desejar a comida que os porcos comiam. Ou seja, ele chegou abaixo de porco. Chegou abaixo de porco. Ele desejava as alfarrobas, as bolotas que os porcos comem. Ele queria comer. Ele chega a um ponto na sua vida em que não faz mais sentido viver, em que ele chega ao fundo do poço. É então que ele volta a lembrar-se do pai e pensa, se eu voltar atrás, pode ser que o meu pai me perdoe e que me contrate até como um empregado. E ele vem de volta para casa com este desejo de pedir perdão ao pai. O jovem que queria conquistar o mundo estava de volta com um pedido de perdão a fazer ao seu pai. Este homem, ele, na história, ele é representado ou representa um pecador. O que é um pecador? Uma pessoa, todos nós pecamos, mas alguém que não vive com Deus, que não vive para Deus. Alguém que não tem temor, ou seja, respeito a Deus. Este homem é uma pessoa, este jovem é tal pessoa que às tantas na sua vida entende que não dá para viver mais sem Deus e que se arrepende da maneira como estava a viver e quer voltar para os braços de Deus. Todos fomos criados pelo Senhor. Então, este jovem, ele representa o homem arrependido, que confessou o seu pecado e que veio entregar-se nas mãos do Pai, e este Pai é Deus. É um Pai amoroso, um Pai desejoso em perdoar, um Pai que restaura, um Pai que celebra a vida do Filho. E quando ele chega, diz-nos a história que ainda ele ia longe, já o Pai o estava a ver e já o tinha reconhecido. E quando ele se aproximou, então o Pai o beijou, o abraçou e o vestiu, restaurou as suas feridas e deu-lhe o tal anel que dizia: tu continuas a ser meu filho de pleno direito. Isto é uma imagem linda de quem Deus é. Independente da pessoa que seja, independentemente do que a pessoa possa fazer, das circunstâncias em que esteja a viver, Deus é este Pai de braços abertos que está pronto a receber o pedido de perdão para poder restaurar a vida do seu filho. Então, se existe história na Bíblia que ilustra Deus, esta é uma delas. Deus é este Pai de amor que está de braços abertos para receber os seus filhos. Nós podemos optar a dizer, olha, isso é tudo treta. Eu quero viver a minha vida. O Pai deixa. Mas continua a haver Deus, e continua a haver céu, e continua a haver inferno. Hoje, estes irmãos que estão de branco, que vão se batizar, o que eles estão a dizer a todos nós é que voltaram para os braços do Pai. É que decidiram viver a vida na intimidade com Deus, no respeito para com Deus. Decidiram deixar de viver uma vida onde podiam ir onde quisessem, fazer o que quisessem, sem ter que dar contas a ninguém, mas eles decidiram viver a vida sobre a orientação de Deus, sobre a orientação do Pai. E nós, igreja, que celebramos 64 anos, quem somos nós? Quem somos nós?
Nós somos este filho. Nós somos este filho. Uns que se arrependeram este ano, outros há 5 anos, outros há 10 anos, outros se arrependeram há dezenas de anos, mas que estão na casa do Pai, que usufruem da beleza, da hospitalidade do próprio Deus, que têm comunhão com o próprio Deus. A igreja é isso. A igreja é uma comunidade de pecadores arrependidos que decidiram a determinada altura viver com Deus, voltar para casa, a quem Deus curou, a quem Deus sarou, a quem Deus restaurou e abençoou. Esta história e a nossa história e a história destes 5 irmãos que se vão batizar hoje, ela não terminará. Eles vão crescendo, se Deus quiser, vão envelhecer e um dia partirão para a glória do Senhor. Mas sabem o que Jesus nos disse? Jesus, quando esteve connosco, ele disse o seguinte: não se turbe o vosso coração. Não se entristeça. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Estamos a falar do céu. Sabe o que é o céu? O céu é a morada onde os pródigos arrependidos vão viver por toda a eternidade. O céu é um estado de felicidade eterna. A Bíblia chama o céu de casa do Pai. Chama paraíso, seio de Abraão ou Nova Jerusalém. O céu é o lugar onde está o trono de Deus e onde a sua igreja, os salvos, reinarão com Cristo por toda a eternidade. No final dos tempos, após o julgamento final, e todos nós compareceremos diante do trono de Deus, dando conta da nossa vida. Os inimigos de Deus e da igreja serão sentenciados e lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Os remidos, os pródigos arrependidos, a igreja de Cristo, a igreja que foi salva pelo sangue de Jesus, viverão para sempre num ambiente de festa, que na Bíblia chamam as bodas do Cordeiro. Com todos aqueles que foram salvos, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, Pedro, Paulo, Cristiana, Sandra, Rui Sabino e todos vós. Lá estarão também os nossos queridos que partiram no Senhor. Pecadores arrependidos. Um dia, no céu, virão o Senhor abrir o livro da vida e a ler o seu nome. E podem escutar alguma coisa como isto. E nós conhecemos. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E esta é a esperança que a igreja tem. 64 anos já se passaram, venham outros 64, porque temos a eternidade para viver. Amém? Glória ao Senhor.